é incrível, eu amo a China. Bem-vindos a Xangai, primeira praça que saímos depois do metro. Usei as coisas no hostel e mesmo ao lado do hostel é este shopping mall que tem um espaço enorme dedicado a esta bonequinha que se chama Pupu. E este é o Pupu Park. E depois olhem à volta, a quantidade de luzes, este arranha-céu enorme e este shopping gigante. E esta rua cheia de luzes, era exatamente assim que eu imaginava Xangai, super iluminada, prédios grandes. São 10 da noite, estamos numa rua pedonal de Xangai, cheia de gente, a passear tranquila, segura, a desfrutar, a comer, a curtir com os filhos. Bem-vindos à China de novo. Olhem que lindo este edifício, parece as Galerias Lafayette em Londres. E aqui o comboinho que leva as pessoas de um lado da rua à outra por 10 yuans, que é €1,50 mais ou menos. Estamos na mesma rua, mas de dia. O comboinho agora de dia, menos gente. Aqui estou eu a passear nas ruas de Xangai. A China tem uma energia muito especial, tenho que confessar. Eu estava em Hong Kong, que pertence à China, fui a Macau. Foram dias inesquecíveis, adorei, mas assim que chega à China é uma sensação de tranquilidade, porque é tudo tão fácil. China é China. E para quem achava que aqui não havia marcas internacionais, olhem-me o tamanho desta Zara, um edifício de uns 5 andares, tudo Zara. Xangai é a terceira cidade com mais população do planeta. A primeira é Tóquio, a segunda é Delhi e a terceira é Xangai. São quase 30 milhões de pessoas. São 10 e tal da manhã e olhem como estão as ruas. Não se sente, é isto que eu acho estranho na China, é que não se sente que estamos rodeados de tanta gente, que estamos, olhem que lindo, em plena praça. E como os carros são elétricos, torna tudo muito tranquilo, muito pouco ruidoso. E vejo isto muito, riem-se à gargalhada, é incrível. Porquê é que as pessoas são tão felizes ou estão tão felizes? Consta que este novo presidente, com as suas políticas mais capitalistas do que comunistas, tirou da pobreza mais de 800 milhões de pessoas e hoje em dia a população chinesa vive bem. Portanto, a classe média aumentou imenso, as pessoas têm trabalho, as pessoas têm dinheiro, ele apostou muito na tecnologia e de facto percebe-se, vê-se pela obra feita, não é? Que realmente há muitos engenheiros no país. E ao contrário do que nós pensamos, que está tudo centralizado no governo central, a China tem governos distribuídos, ou seja, há realmente um presidente, mas cada um dos estados tem autonomia total. Obviamente que são alinhados com o governo central, mas têm autonomia total e talvez são pequenos países, na verdade. E eu acho que o que é mais interessante viajar à China é que nós não estamos a contar. A nossa imagem do país é completamente diferente e nós chegamos aqui e vemos todas estas marcas internacionais, vemos luxo, vemos pessoas felizes, vemos liberdade, vemos segurança e não estamos mesmo a contar, então dá gosto apreciar, dá gosto passear, dá gosto andar, olhar para cima, para baixo, para os lados, para não perder pitada. Vê-se muitos bonecos destes nas várias lojas. Mais uma loja de bonequinhos, faz-me lembrar muito os desenhos animados japoneses,
que nós víamos quando éramos crianças, é mais ou menos a mesma figura. Afinal, não é só nas pequenas vilas que há estes modelitos, mesmo uma figura real. Estão prontos para ver a parte mais icónica de Xangai? Estamos a chegar. Chama-se The Bund e é a zona mais famosa. Vamos vê-la de perto. Aqui estamos nós em frente à torre de Xangai, chamada Pearl Tower. Este rio e este canal, esta zona é muito conhecida porque esta é a parte nova de Xangai, com os edifícios espelhados e tal, e esta é a parte antiga de Xangai, que é onde estamos a ficar, que é a parte mais icónica e onde há mais coisas para visitar. E então este rio faz essa separação do novo com o velho e é muito interessante. Vejam só a movimentação deste rio. Barcos e mais barcos de carga, de passageiros. O porto de Xangai é o porto de containers, de contentores mais importante do mundo. E o interessante é perceber que isto era uma vilinha de pescadores, mas que pela sua ótima localização foi forçada a crescer, porque realmente era a partir daqui que se faziam as transações e que os europeus levavam produtos para a Europa e traziam os seus produtos, e daí ter crescido a este ponto de ser a cidade mais populosa da China, a terceira do mundo, e ser um dos centros financeiros mais importantes do mundo inteiro. A cidade de Xangai produz cerca de 2 trilhões de dólares por ano para a economia. Este país é outra escala. Embaixo deste rio passam inúmeras linhas de metro que unem uma zona da cidade, a um lado do rio, à outra margem do rio. E isto é o futuro. Se olharmos para o mapa, aqui aparentemente parece haver uma ponte, porque no mapa aparece uma linha laranja que é a linha das estradas, ou seja, exatamente aqui há um túnel por baixo deste rio. Depois há muitos espaços verdes, muitos espaços muito cuidados, e uma cidade com tanta gente acaba por ter espaços muito agradáveis para as pessoas poderem ter uma vida boa, não é? E olhem este bazar, que lindo, que lindo, que lindo, tipo antigo, super bonito, super bem arranjado. Olhem só que louco! Isto parecem potes e depois elas começam-se a mexer uma de cada vez. Então isto é uma das coisas tradicionais daqui, que são cremes de cara, de mãos, especialmente de mãos. Eles começaram por ser cremes de mãos, mas agora têm de corpo, têm perfumes, e há imensas lojas com esta imagem antiga das chinesas, lindo. 9 pontes dobradas, chamam eles este passadiço, das 9 curvas. Com vistas para este lago lindo e este. Olha a malta a fazer bolos, a velocidade, a educação, a presença. Resultado é isto. Isto, gente louca em todo o lado, e então há aqui uma fila de muitos metros, não quilómetros, de pessoas que são fãs de uma banda chinesa, e estão à espera em fila para comprar lembranças dessa banda, imaginem. E a fila continua por aqui fora, várias ruas. Então, segundo entendi, é uma marca em que a cara é um dos membros de uma famosa banda aqui da China,
e por isso os fãs dessa banda querem comprar souvenirs dessa marca que ele representa, mais ou menos assim. Olhem este McDonald's integrado aqui num prédio bem tradicional, quase que nem se percebe se não fosse o M, aqui mesmo à frente do bazar. Como eles deram utilização às cabines telefónicas antigas, passaram a ser pontos Wi-Fi. No meio do nada aparecem-se estas fontes e estes jardins no meio da cidade. Olhem que lindo! A mini China num só jardim. Publicidade ao Lego, feita de Lego. Linda, enorme. Shoppings e mais shoppings enormes. Olhem a quantidade de câmaras que há neste shopping. Aqui não há roubos.